Salve, salve, turma do Caju! E corre que já vai começar a nossa Sexta do Caju. Avisa pro pessoal, vamos aprender um pouquinho mais? Sexta do Caju com Vitor Oliveira. Sejam muito bem-vindos! Salve, salve, turma do Caju! E corre que já vai começar a nossa Sexta do Caju. Avisa pro pessoal, vamos aprender um pouquinho mais? Sexta do Caju com Vitor Oliveira. Sejam muito bem-vindos! Quer ter o seu nome associado ao canal Caju Cultura no YouTube? Então entre em contato conosco por meio desse zap que está passando aqui na telinha. E tenha o seu nome associado à comunidade que mais cresce no Brasil em relação à Caju Cultura. Canal Caju Cultura no YouTube. Aqui é só Caju. Live sempre às sextas-feiras, às 7 da noite. Salve, salve, turma do Caju! E corre que já vai começar a nossa Sexta do Caju. Avisa pro pessoal, vamos aprender um pouquinho mais? Sexta do Caju com Vitor Oliveira. Sejam muito bem-vindos! E salve, salve, turma do Caju! E já estamos aqui em mais uma Sexta do Caju. Sexta do Caju é o ponto de encontro dos apaixonados pela cajucultura deste nosso imenso Brasil. Eu sou Vitor Oliveira e você está no canal Cajucultura no YouTube e também no blog da Cajucultura no Instagram. Essa transmissão está sendo feita simultaneamente, então fica ao gosto do freguês assistir no Instagram ou no YouTube. Meus amigos, e hoje nós temos um repertório bem interessante em termos de informações, um bate-papo imperdível, que daqui a pouco eu vou detalhar para vocês. Também temos um vídeo enviado pelo meu querido amigo lá de São Paulo, o Mané Dias, mais conhecido como Mané Fruto, o homem que manda lá na CEAGESP, lá em São Paulo. Daqui a pouco nós vamos ver um vídeo que o Mané mandou. Alô, Mané, meu abraço. Ó, você vai ver como é que ficou a edição desse vídeo. Ficou top, maravilha. E aqui nós já vamos aproveitar para dar um alô todo especial aos amigos que já estão conosco aqui, e já tem muita gente aqui. Vamos ver logo quem está no YouTube aqui. Tem a Iraniza Xavier, lá do Córrego do Moreira, em Beberibe, minha querida Beberibe. Próxima terça-feira, terça-feira estarei em Beberibe, tá? Próxima terça-feira. Hoje estamos falando do Rio Grande do Norte.
Estamos aqui na região oeste Potiguar. E também, deixa eu ver aqui quem está mais conosco aqui, o Hamilton. Boa noite, Hamilton, bem-vindo mais uma vez. Este canal é um sucesso graças à audiência que vocês todas as sextas-feiras nos dão, né? Nos prestigiam com seus comentários. Também o meu amigo Artenísio Anastácio lá de Itarema. Opa! Um abraço, Artenísio. Quem mais está conosco aqui? O professor Sinibu, lá de Teresina, da Universidade Federal do Piauí, sempre conosco aqui. Um abraço, professor. Também o meu amigo lá de São Paulo, o Rosemário Bittencourt, lá de Banzaê, né? Ele é paulista, mora em São Paulo, mas é lá da região de Banzaê. Um forte abraço. Deixa eu ver se ele... hoje ele está em Tamboril. Tamboril lá em Banzaê, né? Na propriedade do saudoso seu Geminiano. Quem está conosco também é o meu amigo Juscelino Lopes, cajucultor top aí de primeira, da Serra do Mel. Um abraço, Juscelino. Juscelino, a semana passada não deu tempo eu responder a tua pergunta, quando é que eu vou visitar a tua propriedade, breve, eu acredito que talvez esse mês ainda, mais para o final do mês de outubro, né? Eu estou falando outubro, porque setembro já está fechando as portas para nós. A Luzia Oliveira aqui nos bastidores, nós estamos aqui no nosso estúdio B, aqui na Fazenda Santa Isabel aqui. Quem mais conosco? O meu amigo Geraldo Moraes, falando lá do distrito de Pisunha, em Bela Cruz. Um abraço, Geraldo. Quem mais aqui? A Estelane Silveira, boa noite, bem-vinda. Opa, sempre bem-vindo à presença feminina aqui. O Francisco Rafael de Oliveira, opa, parente aqui, ó. Tudo bom, Rafael? Boa noite, turma do Caju, boa noite. Quem mais conosco aqui? Conosco também tem o Demontier. Boa noite, professor, ligado nas lives aqui de Chorozinho. Um abraço aí pro pessoal de Chorozinho. O Francisco Monteiro, lá de Itaú, aqui no Rio Grande do Norte. Quem mais? O Ivan Evaristo, boa noite a todos que fazem a cajucultura, falando de João Câmara, também no Rio Grande do Norte. Olha aí, a turma Potiguar aqui presente. O Raimundo Ribeiro, boa noite, Raimundo. Um abraço, bem-vindo mais uma vez. O César Baqueiro, falando lá da Colômbia, César Baqueiro, que em novembro estará nos visitando aqui. Um abraço e boa noite, César. Também conosco, RAM Agronegócio Pessoal, Agronegócio Leite, da Renovare de Mossoró. Opa! O Rames. Tá bom, agora sim que eu entendi aqui, Ramson. Um abraço, meu amigo. Tava só as iniciais. E vamos ver aqui quem está conosco aqui no Instagram. Ih, rapaz, tem muita gente. Opa! A Jadina, a minha queridíssima amiga Andréa Hansen, falando lá de Bento Gonçalves, eu imagino que ela esteja por lá. Janaíde Paulo, o pessoal da RL Consulting Business, o pessoal que parceria com a Renovare, o João Vasconcelos. Opa, meu amigo João, tudo bem? O Pedro Miranda, é Dilma Rodrigues, o Riva do Caju, lá de São Paulo, também conosco, o Biraci, Smartphone também aqui conosco, Tiago Pérez de Aguiar, bem-vindo, boa noite. O Agnello Correia, Suzy Duarte, opa, o Hilário, a Daniele, acho que é Geórgio, né? Geórgio Lima, o Davi Leal, também conosco, Rodrigo Viana, o Tiago Querino, João o meu amigo João Vasconcelos, futuro agrônomo, Luiz Carlos Carvalho, Donato Holanda, Átila Nogueira, o Biraci, José Fernandes, Luiz Carlos Carvalho, opa, muita gente aqui, o Gustavo Albuquerque, Daniele Martins, Pedro Miranda, Nilson Lima, e daqui a pouco a gente, nos intervalos aqui dos bate-papo, a gente volta a falar. Mas, meus amigos, essa semana eu dei uma volta aqui pelo Rio Grande do Norte, dando uma olhada na questão dos pomares, né? A semana passada
eu fiz alguns comentários sobre safra e, como todos sabemos, a intensidade, a quantidade de chuva que caiu nas principais regiões produtoras de caju do Nordeste não foram suficientes. E a gente sabe que para produzir a planta precisa de ter, o cajueiro inclusive, né? De ter um mínimo de quantidade de água para poder assegurar uma boa produção. E, infelizmente, em algumas regiões aqui, a precipitação chegou, estou falando aqui no Rio Grande do Norte, né, onde eu estou no momento, a cerca de 300 milímetros. Então, aquelas pessoas que zelam, que têm um zelo maior pelos seus pomares, estão conseguindo alguma coisa. Quem, infelizmente, não zelou, né, que é a palavra que a gente usa, e é o termo que o pessoal emprega aqui, realmente a coisa está feia, né? Hoje mesmo pela manhã tive a oportunidade de passar em algumas áreas e você vê que o cajueiro, usando a linguagem que todos nós conhecemos aqui, o cajueiro está travado, né? Deu uma travada grande. Certamente isso vai ter repercussão, vai ter impacto, né, no resultado final, que é o quê? Que é a safra. Então, eu acredito que o Rio Grande do Norte ele não deverá colher a mesma safra que colheu em 2024. Não só o Rio Grande do Norte. E tem mais, além dessas questões de pouca chuva, a questão da intensidade de ventos, isso também é um fator a mais do ponto de vista de contribuir para que a produção não seja a que nós gostaríamos que fosse. A gente vê que muitas flores, elas murcham, secam, né? Com a intensidade do vento, elas desidratam. E a gente sabe que sem floração não tem caju, nem tem castanha. É simples assim, né, meus amigos? É simples assim. Então, esse é um outro fator, né, que agrava ainda mais. A gente sabe, o Ceará, esses últimos dias, ventos fortes, né, no campo, aí você junta vento com temperatura, aí é uma mistura mortal, uma mistura mortal. A mesma coisa no Rio Grande do Norte também. Então, o Piauí, eu estou um pouco distante, mas os relatos que me chegam dos meus amigos lá do Piauí, que também a coisa não está, o mar não está para peixe, tá? Então, essas coisas certamente, meus amigos, vão ter contribuição nos preços da castanha. Então, fique de olho, não venda sua castanha por qualquer mirrés não é? Se ligue, porque essa é uma questão, a velha lei que não teve nenhum vereador inútil que conseguiu revogar, né? Que é a lei da oferta e da procura, tá? Então, fica de olho, não só dentro da porteira, olhe para fora da porteira, que é onde você vai vender o seu produto, tá bom, meus amigos? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Tudo bem, meu pessoal? O som tá chegando maravilha aí para vocês, imagem, né? Como eu falei, nós estamos na base do improviso. A próxima semana eu acho que a gente volta à nossa sede, tá? Então hoje aqui é tudo na base do improviso, mas vai dar certo, vai dar certo. Bom, amigos, essa semana eu recebi um vídeo maravilhoso do meu amigo Mané Fruto. Mané Fruto é um cara que semana passada eu até teci loas e boas aqui a respeito dele, né? Um cara que eu admiro, um cara que abriu as portas do caju de mesa lá na CEAGESP em São Paulo e continua fazendo um trabalho. E a gente sempre se comunica, nós somos amigos e o nosso assunto para variar, é caju.
né? E o Mané continua, ele lá em São Paulo, ele comercializa, é famosa a marca dele, Mané Fruta, é famosa lá. Não só caju, mas outras espécies de frutas lá de São Paulo. E é conhecidíssimo lá na CEAGESP de São Paulo. E o Mané me mandou um vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Vejam que maravilha isso aí que o Mané mandou. Cajuí. Olha que maravilha. Tem aqui no máximo 100 gramas entre caju e castanha. É maravilhoso. Até vou pedir para o Vitor Oliveira falar sobre o cajuí lá no canal Caju Cultura, porque olha, esse é o primeiro dos primeiros. Uma vez eu falei para o Vitor Oliveira: Vitor, quantas variedades tem catalogada do caju? Ele falou que há muitos, né? Mas olha que bonito, cajuí. Isso daqui veio lá do sertão de Goiás. É isso, compadre? Bom dia, compadre. Isso mesmo. Esse daí é o caju que vem lá de Padre Bernardo, Goiás. E olha que coisa linda. Trouxe para você ver como é. Que maravilha esse caju. Achei uma coisa mais linda e muito doce. Doce que nem o mel. Você sabe que eu trabalho com caju há muitos anos, mas eu ainda não tinha pego esse cajuí nesse tamanho. E vale a pena. Dá uma pesquisada aí, quantas variedades tem de caju. Esse aqui é o cajuí, que bonito. Olha que bonito que é esse cajuí. Menor que minha unha, muito menor que meu dedo. Que bonito. É o universo mostrando aí as suas belezas. Bonito. Bom, meus amigos, então vocês viram aí esse vídeo que nos foi enviado pelo Mané. E, na realidade, isso aí é o famoso cajuzinho dos cerrados, né? E o Mané pergunta aí quantas espécies tem o caju. Nós vamos já falar rapidamente assim, mas primeiro, meus amigos, pouca gente sabe, mas olha, o cajueiro, ele é cultivado em mais de 30 países no mundo inteiro, né? Muita gente acha que o cajueiro é cultivado só no Brasil. Na realidade, ele é nativo daqui, né? Mas ele é cultivado em mais de 30 países, né? E ele casa muito bem com aquele ditado que diz que santo de casa não faz milagre, né? E ele nasceu aqui, vamos dizer assim, usando um linguagem bem simples, nasceu aqui, mas está fazendo muito sucesso lá por fora, na Costa do Marfim, no Vietnã, na Índia, né? Mas isso é normal, né? Em agricultura isso é muito normal. Por exemplo, o café, muita gente acha que o café nasceu aqui no Brasil, mas não, o café não é nativo do Brasil. O café, ele é originário dos altiplanos lá da Etiópia, né? Mas onde é que ele veio fazer sucesso? Aqui no Brasil, né? A borracha, por exemplo, a borracha natural, a seringueira. Seringueira, ela é nativa de onde? Aqui do Brasil, mas quem é o maior produtor de borracha do mundo? É a Malásia, lá no continente asiático. Então, isso é muito comum de acontecer. Então, santo de casa realmente não faz milagre. Agora, respondendo essa pergunta, e vocês viram isso aí, é o cajuzinho do cerrado, o caju, né? Indo mais direto à pergunta que o Mané fez, você tem que a gente chama, você tem um gênero chamado Anacardium, né? Então o cajueiro pertence ao gênero Anacardium. Então esse gênero
Anacardium, ele possui cerca de 20 espécies, sendo a mais conhecida o cajueiro, né, que é o Anacardium occidentalis. Esse cajuzinho que o Mané mostrou aí, ele é de uma outra espécie, né? Essa é o Anacardium humile, certo? É uma espécie arbustiva, semi-arbustiva, e que ocorre muito ali naquela região dos Cerrados, Goiás, Mato Grosso, né? Eu fiz até algum tempo uma matéria lá na Ceasa, em Brasília, mostrando a comercialização de caju na Ceasa. E mostrei esse cajuzinho do Cerrado sendo comercializado em bandejas, igual que a gente usa no nosso caju aqui, né? E esse cajuzinho do Cerrado é uma maravilha em termos de sabor. O pessoal usa muito para a elaboração de compotas, de doces, né? E para quem gosta daquela água que passarinho não bebe, olha, é um tira-gosto assim fantástico. Não é o meu caso, né? Que eu só bebo água que o passarinho bebe. Tá, meus amigos? Então, é isso aí. Então, existem várias espécies. Eu até preparei uma lâmina aqui, um quadro aqui para mostrar para vocês, ó. Isso aqui são as espécies aqui, das cerca de 20 espécies, cerca de 11 são encontradas aqui no Brasil. Aí você tem aí várias aí, né? Você tem a mais famosa de todas, que é a Anacardium occidental, que é o nosso velho cajueiro, né? E tem esse Anacardium humile, que é esse cajuzinho do campo, o cajuzinho do cerrado. Tem uma série de nomes aí, né? Para todos os gostos. Tá bom? Então, meu amigo Mané Dias, espero ter respondido a sua pergunta e eu vou aproveitar, deixa, Mané, para fazer um vídeo só sobre o cajuzinho do Cerrado, né? Estamos vendo aqui com o pessoal para a gente reunir material, imagem, a gente tem muita imagem a respeito disso aí, para a gente, né? Mas, belíssima, um abraço, tamo junto, viu? Bom, deixa eu ver aqui quem mais está conosco aqui. O Ceildo Monteiro pergunta, e a safra da Bahia? Meu amigo, olha, eu vou pedir ajuda aos universitários aqui, aos meus amigos aí da Bahia, pessoal, principalmente aquela região lá de Ribeira do Pombal, que produz bastante caju, o pessoal lá de Banzaê, meu amigo Gilmar Farias, esse agrônomo aí, pai d'égua aí, da TEG do Senar, né? Fala para nós aí como é que tá a safra de caju na Bahia, que a safra, o período da safra na Bahia é diferente da safra aqui no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí, né? A safra, ela vem, para quem não sabe, ela vem de cima para baixo, aí começa lá no norte, aí vem descendo e até lá para baixo, né? Mais ou menos dessa forma. Deixa eu ver quem mais está aqui. Sítio Buriti, Vitor, me ajude por gentileza, me fala o que é, se for informação técnica, estamos aqui para ajudar. Marcos Santana, boa noite a todos, boa noite para todos. Nilson Lima, estou falando aqui com o pessoal do Instagram e os meus amigos aqui vamos ver os amigos aqui muita gente aqui também. Daqui a pouco a gente fala sobre esses comentários, senão vamos terminar muito tarde hoje. Bom, e agora nós vamos aqui para um bate-papo que vale muito a pena vocês assistirem do começo ao fim, com os nossos amigos aqui da Renovare. Vamos hoje na cidade de Mossoró, na região oeste potiguar, e você tem direito a mais papo informal com meus amigos aqui da Renovare. Pode ser diarista. Mas, meus amigos, fantástico aqui. Não pode ser diarista. Um dos Mas é o seguinte, uma coisa que a gente estava bioadubo falando aqui, e que é super importante. Você vê, com as feras aqui.
do caju. Nós temos uma linha de produtos aqui que vocês estão vendo aqui nas imagens. Tem de tudo aí. Tem cálcio mais boro, tem soboro, tem NPK. O Mário Tem um monte de nutrientes aí para todos os Como não gostos. poderia ser diferente, E o papo aqui muitas só vezes, caju, por conta E antes de da gente começar essa uma gravação aplicação aqui, informalmente mal nós feita, estávamos conversando de uma mistura, e escutando mal um feita, depoimento que me chamou muita atenção. você termina dizendo, ó, queria esse produto aqui que não você é bom, esse produto não repetisse presta tal. E é aqueles isso que eu números, queria que né, esse trio aqui do falasse para cliente, vocês, né? que tem uma propriedade Sobre de 200 A hectares. importância E de é melhor você uma contar a mistura história, né? bem feita. A mistura é uma coisa extremamente importante. Desde março, Nós trabalhamos com esse nosso cliente, né, da região de Serra do Mel, Até porque tem vários fatores. e a gente tem desenvolvido um desde o trabalho momento da muito bacana com continuidade elétrica da água que você ele. está Após usando, alguns o levantamentos, pH dessa água que você está usando, avaliações junto a ao impureza que Guilherme essa água estiveram tem. na área presentes. e E no nós vimos momento a de necessidade de direcionar fomentar sua mais ainda a aplicação, cadeia produtiva é dele. importante que E haja após uma a preocupação utilizar com a as nossa interações do adubo, entre os produtos que estão o sendo cliente misturados. deu um upgrade. Quando você usa um defensivo Ah, agrícola, um produção dele. pesticida, um Esse, todos eles vem inseticida, reclamando em eles relação ao tem suas inverno, interações. né? Infelizmente a gente não Tanto passou que o fabricante diz, não, você pode usar meu produto com meu inseticida, Mas, com o a gente tem acompanhado fungicida, o cliente, fungicida com e após a inseticida, e aplicação, assim o cliente teve uma sucessivamente. boa O acaricida, resposta. né, Isso em que curto é às prazo. vezes um produto mais específico. Média de após a E primeira aplicação, o adubo a primeira avaliação foi feita com 18 dias e a planta já teve uma desenvoltura bem significativa, né? Quer dizer, o quadro inicial, a planta estava travada. Travada de tudo. Travada. Travada. E 18 dias após a aplicação, você já... Já obteve resposta. E uma das coisas de um dos fatores que a gente vem acompanhando também, mesmo ele utilizando algumas outras linhas, mas não estava ele obtendo a resposta, né? E graças a Deus, semana passada eu tive um cliente, fui fazer a avaliação de retorno e ele veio com números, né? Ele já teve hoje, dentro de 4 meses, essa média aí, 12 mil quilos de castanha produzida, né? E ele não tinha, na verdade, ele não estava imaginando que ainda fosse alguma safra para esse ano. Então veio com uma boa resposta o material. É fantástico. E os números que você está colocando, e tudo isso feito com a linha de... Esse protocolo tendo como base os produtos da linha foliar da Bioadubo. Exatamente. Né? Então, quer dizer, pessoal, isso aqui é um depoimento muito importante e não se trata de conversa para boi dormir, não. Aqui nós estamos falando com gente séria, agrônomos respeitados, conceituados, né? Então, assim, é muito, muito, muito importante vocês escutarem isso e esse papo que a gente vai continuar, né, Cledson? Assim, isso é uma prova em conteste, né? Agora, o que vocês queriam mais nessa linha? Porque eu esqueci, pessoal, de apresentar que aqui tem uma certa divisão em termos de território, né? Turma que é caju, mas tem um pessoal que trabalha mais aqui para o lado da Serra do Mel, tem outro pessoal que trabalha mais em direção à região do Alto Oeste, Potiguar, né? Então, um depoimento nessa linha, Mário, por exemplo. Doutor, boa tarde. A gente vem trabalhando na região de Apodi, né? Apodi, circunvizinhanças lá, e a gente também tem chegado ao nosso cliente e apostado na tecnologia e na linha do adubo, porque a gente começou a ver, desde o início, quando a gente começou a observar as formulações e o resultado dela em campo, que ela tem sim um grande potencial. E o produtor passou a ver isso. A gente tem um produtor que eu gosto de contar o exemplo dele. No ano passado a gente começou a trabalhar com esse produtor já há algum tempo, e o ano passado para cá, e esse ano mais forte ainda,
ele deu uma guinada, assim, de uma quantidade, ele estava tirando, vamos considerar o seguinte, ele tirava em média 400 quilos de castanha por hectare, lá na área dele, de 20 hectares, uma parte é CCP 76, outra é do Embrapa 58. E a gente começou a fazer um trabalho e chegamos a produzir mais de 1.200 quilos de castanha por hectare no ano passado. E esse ano, ainda reforçando com os produtos da Bioadubo, ele está muito satisfeito também. O Ramos teve a oportunidade de conhecê-lo, que a gente chama ele de velho, né? O apelido dele é velho e o filho dele é o Biraci. Então, o pessoal que realmente gosta da linha e viu que dentro da produtividade, da produção deles, ela deu muito resultado. Ok, Mário. Agora, nós ainda vamos voltar a conversar sobre um outro tema que você ainda há pouco falou, que é a história das misturas, mas isso, daqui a pouco. Ok. Eu queria ver com o Cleves aqui a questão da metodologia de trabalho da Renovare. Como é que é o sistema de trabalho de vocês? Ainda há pouco eu escutei rapidamente aqui, ele faz um diagnóstico, mas eu queria que você colocasse o pessoal que está nos assistindo, né, e nós temos uma boa audiência aqui no Rio Grande do Norte, né, no Ceará também, o pessoal ficar por dentro de como é que é a metodologia de trabalho da Renovare, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que vai só para o lado comercial, né? Eu quero vender, quero empurrar isso aqui de qualquer maneira, não importa se você vai ter êxito ou não. Como é que é a metodologia da Renovare? Ok. A Renovare é uma empresa que ela está instituída nesse mercado, fixa no mercado de Mossoró, Rio Grande do Norte e demais regiões da sua proximidade. Nós já estamos há 26 anos. E esses 26 anos foram conquistados onde, além de fazer um trabalho comercial, a gente também faz um trabalho consultivo. Então, nossas recomendações não são recomendações teóricas feitas por telefone, sem ver a cultura, sem ver a necessidade, sem ver as condições climáticas do local onde está inserida a cultura. Então, a cajucultura, por ser uma cultura, como o senhor colocou, tem suas diversidades de clima, de solo, de regiões, né? Nós temos no Rio Grande do Norte, bem como no Ceará, divergências, onde o clima, muitas vezes, ele não é compilado de uma região para outra. Nós temos aqui a Serra de Mel, que tem um clima diferente, né, da região de Severiano, da região de Palhano, né, da região do Ceará. Então, por estar um produto que tem uma tecnologia agregada a ele, e essa tecnologia pressupõe um diagnóstico. Esse diagnóstico ele pode ser visual ou através de análise de solo, análise de folha. Num primeiro momento, a gente busca, na análise visual, pela experiência que nós temos, né, no ramo da agronomia, tentar encontrar a primeira solução para, com isso, fazer com que a cultura daquele nosso cliente ela comece a ter resultados. Então, a recomendação comercial, ela passa obrigatoriamente por um crivo técnico, né, de necessidades, de analisar o histórico do que aquele produtor tem feito ao longo da última safra, né, como nós estamos citando aqui alguns casos, o histórico dele de produção, produziu como, quanto, em que custo. Então, todas essas informações a gente busca obter antes de fazer uma recomendação. Porque essa recomendação, ela tem muitas variáveis. Ela tem variável de que produto usar, que dose usar, que momento usar, e vai depender da fenologia da planta. A planta está em que fase? Perfeito. Né? A planta está com que idade? É uma planta velha? É uma planta nova? Então, esse diagnóstico muitas vezes não é possível ser feito verbalmente. Porque, às vezes, uma informação de que meu caju é novo, nem sempre é o suficiente para a gente diagnosticar alguma situação. Sem dúvida. Ele pode ser novo, mas pode ser mal cuidado. Perfeito. Ele pode ser velho, mas pode ser bem cuidado. Então, tem N situações que a gente precisa, no campo,
detectar esse cenário técnico, haja visto que muitas vezes nosso cliente não tem subsídios para fazer esse diagnóstico. Então, seja através de uma conversa inicial, mas obrigatoriamente a nossa recomendação parte para uma visita física naquele local, aonde o cliente está precisando de um apoio técnico, e esse apoio técnico a gente concilia com a questão comercial. Perfeito. Inclusive, pessoal, eu já tive a oportunidade de encontrar a turma aqui da Renovare lá no distrito de São José, Palhano, no Ceará. Mas a gente estava conversando também ainda há pouco sobre, e você voltou a mencionar aí as condições climáticas, né? E esse ano a gente sabe que a quadra chuvosa, infelizmente, não foi para muita gente a que se esperava, né? Teve região aqui que choveu 300 milímetros, né? E muito concentrado, inclusive, né? Isso não foi distribuído. A minha pergunta para vocês aqui, para a equipe, até que ponto a adubação foliar ela contribui para que casos de seca façam com que a planta, no caso o cajueiro, responda, né, mesmo sem ter chuva? Bom, doutor, nós sabemos que a planta, ela, como até a gente conversando há pouco tempo, ela está em constante, digamos assim, movimento fenológico, né? Então, é assim, ela fica se alimentando a todo momento, né? Haja vista, como o senhor mencionou há pouco tempo, mencionou, mesmo durante o dia ou durante a noite, ela está lá, em maior intensidade ou menor intensidade. A pouca chuva remete que a planta não faça reserva suficiente, né, para que ela consiga se alimentar, crescer, desenvolver durante o ano. Então, assim, a adubação foliar ela vem exatamente para suprir um pouco dessa necessidade que a planta tem de estar absorvendo nutrientes, tirando de onde ela não teria, né? Obviamente, quando ela não consegue absorver lá do solo, pelas suas raízes, né, pelo seu sistema de translocação de seiva, a gente vai ter que dar esse alimento por algum outro lugar. E essa adubação foliar vem para isso. Então, assim, eu considero um dos fatores muito importantes e considero até que foi um boom para a cajucultura quando começou-se a fazer isso. O senhor sabe muito bem que há uns anos aqui atrás a gente não fazia isso, né? Quando era basicamente cajueiro gigante, praticamente não se adubava. Nem controle fitossanitário se fazia muito, né? Com o advento e o crescimento do cajueiro precoce, isso aí foi ficando mais corriqueiro. Então eu considero sim de suma importância para esse momento, principalmente porque nós não temos chuvas regulares, entendeu? Então isso vem mesmo para casar, para que ele tenha aumentado essa produtividade. Aí, pessoal, fica a dica, né? Mas você quer acrescentar? Só reiterando aqui o que o Mário mencionou, como nós não temos essa reserva hídrica, né, devido às chuvas, tem sido muito importante essa adubação foliar, né? É para o cajueiro, de fato, ele receber, vamos dizer assim, de forma mais fácil, a alimentação naquele momento que ele necessita para poder segurar o pegamento da flor, como também ter a situação de um bom fruto, né? Isso a gente tem observado bastante, que logo após a adubação foliar, o cajueiro está respondendo muito rápido. Maravilha. Pessoal, nós vamos fazer só um intervalozinho aqui, né? Para dar tempo aí vocês tomarem um café ou tomar... Olá, amigos! Passando aqui por esse cajueiro, me lembrei de um recadinho rápido. Vejam quantas inflorescências, cada uma delas com várias flores, algumas já fecundadas, outras ainda não. Meus amigos, esta é uma fase crítica na vida da planta, onde a presença de um nutriente chamado boro faz toda a diferença. E por que o boro é tão importante? Amigos, o boro desempenha um papel vital na germinação do grão de pólen, na formação das castanhas e na estrutura da parede celular, sendo essencial para o crescimento reprodutivo. Por isso,
A pulverização foliar de boro é a melhor forma de você fornecer este nutriente durante os períodos críticos de floração e de formação de frutos. Principalmente, vejam bem, Olá, amigos. Passando aqui por esse cajueiro, me lembrei para finalizar o meu recado, lembrar que a bioinflorescências, cada uma delas com várias flores, se encaixa direitinho no que acabei de falar. Pergunte a quem já usou. Bioadubo é mais vida para o seu cultivo. Bom, meus amigos, aproveitar aqui para dar mais um alô aqui para o pessoal que está passando informações antes da gente passar para o segundo bloco aqui desse bate-papo com os amigos da Renovare. O Marcos Santana, aqui na Serra do Mel estamos muito satisfeitos com os produtos, tá falando aqui sobre os produtos da Bioadubo. O Pedro Miranda fala que estão começando a aparecer maturi. O Marcos Santana, os cajucultores, sim, ok. O Sítio Buriti, me ajude gostaria que você me informasse ou indicasse um fornecedor de muda de cajueira enxertado. Olha, nós temos nós vamos colocar aqui o endereço, você está no Instagram, nós vamos colocar o endereço, tem vários produtores aqui, mas tem um meu amigo Arli Caetano, né? Ele está no Instagram, você entra com @Arli Caetano, Arli com I no final, Arli Caetano, ele é viverista dos bons e produz mudas de excelente qualidade. Tem também o Bruno da Tropical Plant, que também produz mudas de qualidade. Ambos estão no Instagram, ok? Bom, deixa eu ver quem mais conosco aqui. Deixa eu ver aqui quem mais. Muita gente aqui que eu não falei. O Washington Cunha falando da Serra do Mel. Opa, o pessoal da Serra do Mel. O Anterclim Bastos. E Dona Terezinha lá de Itapajé. Alô, Dona Terezinha, um abraço para a senhora. Estou com problema de como podar o pé franco com mais de 10 anos. O jeito certo da poda. Olha, Anterclim, eu tenho um vídeo, tenho dois vídeos aqui no canal Cajucultura que dão todas as dicas de como podar o cajueiro. Dá uma olhada nesses dois vídeos. Deixa eu ver quem mais aqui. O Aldenor Dantas, o som tá péssimo, mas melhorou, graças a Deus. O Rosemário Bittencourt, já falei com ele. Quem mais? Aldenor, Tiago Moura, boa noite. O Cledson também. O meu amigo Tertulino, falando que na região de Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Itaú e Apodi, no Rio Grande do Norte, Potiretama, Alto Santo e Tabuleiro do Norte, no Ceará, a estimativa, olhe bem, pessoal, olhe bem, é de uma queda na safra de 60% a 70%. Ó, não é mole não isso aí, ó. 60%, 70% na queda da produção de castanhas. São regiões que produzem bastante. Olha, a gente está falando aqui de Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Itaú e Apodi, tá? Isso no Rio Grande do Norte. Mas tem aqui Alto Santo e Tabuleiro do Norte também, que produzem. Então, é aquilo que a gente vem falando, ó. É aquilo que a gente... Obrigado pela informação, Tertulino. A Lisângela Costa também sempre conosco aqui. O Raimundo Ribeiro, Mané Fruto tem no Mercadão Municipal da Cantareira. Pois é, isso aí. Que mais? Deixa eu ver. O Tiago Sobral Santos. Alô, Tiago. O Tiago lá de Missão Velha, no Ceará. Também a Edna Florencio conosco, o Erivan Lima, que faz parte da turma do WhatsApp do canal Cajucultura, o Washington Cunha, lá, já falei, de Serra do Mel. Deixa eu ver quem mais aqui, pessoal o Bruno Marques da Silva, acabamos de falar agora sobre Serra do Mel. Rivanilson Paiva Lima, boa noite, bem-vindo. O Lailson Vieira, ok?
Bom, então vamos agora para a segunda parte aqui do nosso bate-papo com a turma. Bom, meus amigos, estamos hoje aqui na cidade de Mossoró. Bom, pessoal, na região oeste de Potiguar. Já tomou um cafezinho aí, uma cervejinha, uma cajuína. Um bate-papo informal com meus amigos aqui. Sextou, né? E sextou, você tem direito a mais algumas coisas que você não fez durante a semana. Né? Não pode ser diarista. Mas, meus amigos, não pode ser diarista. Mas é o seguinte, uma coisa que a gente estava falando aqui, e que é super importante. Você vê, nós temos uma linha de produtos aqui que vocês estão vendo aqui nas imagens, que tem de tudo aí. Tem cálcio mais boro, tem só boro, tem NPK, tem um monte de nutrientes aí para todos os gostos. E muitas vezes, por conta de uma aplicação mal feita ou de uma mistura mal feita, você termina dizendo, esse produto aqui não é bom, esse produto não presta, tal. E é disso que eu queria que esse trio aqui falasse para vocês, né? Sobre a importância de uma mistura bem feita. A mistura é uma coisa extremamente importante na hora de determinar sua aplicação foliar, até porque tem vários fatores que interferem, desde o momento da condutividade elétrica da água que você está usando, o pH dessa água que você está usando, a impureza que essa água tem, e no momento de direcionar sua aplicação, é importante que haja uma preocupação com as interações entre os produtos que estão sendo misturados. Quando você usa um defensivo agrícola, um fungicida, um inseticida, eles têm suas interações. Tanto que o fabricante diz, não, você pode usar meu produto com meu inseticida com o fungicida, fungicida com inseticida, e assim sucessivamente. O acaricida, né, que é às vezes um produto mais específico, e o adubo foliar não é diferente. É importante os produtos defensivos agrícolas e os produtos da adubação foliar, porque nós listamos, em outras palavras, gente, grosseiramente assim, falando numa linguagem mais entendível, nós estamos misturando um remédio com uma comida. O remédio é o defensivo, é o inseticida, é o fungicida, e a comida é o adubo foliar. Então, normalmente, se você não tem segurança da mistura que está fazendo, nós recomendamos que não faça essa mistura. E isso, muitas vezes, interfere, porque a formulação dos produtos, principalmente os produtos líquidos, ele já tem outras substâncias que não é só aquele defensivo agrícola, não é só aquele princípio ativo. Ele, às vezes, vem com vários produtos ali dentro que foram usados para criar aquela formulação, principalmente as formulações líquidas, e na hora de você usar um produto que é a base de potássio, que é a base de cálcio, boro, esses produtos podem criar uma interferência e reduzir a sua performance do seu adubo foliar. Porque o adubo foliar sempre é prescrito de uma forma bem mais minuciosa. Enquanto que o defensivo, ele tem uma margem de segurança, porque é uma exigência do Ministério da Agricultura, no momento que a empresa vai registrar o produto, que tem uma margem de segurança nas recomendações que vão ser registradas. Então, toda recomendação registrada, ela tem uma margem de segurança que é obrigatória. E, muitas vezes, o adubo foliar não tem essa margem, porque é uma indicação de acordo com o estado fenológico da planta. A planta está florando, a planta está se desenvolvendo, a planta está crescendo. Em que fase a minha planta está? E essa preocupação é muito importante
na hora de você fazer suas misturas, nunca faça uma mistura sem consultar um profissional habilitado e com conhecimento de lhe fazer uma recomendação segura. Perfeito. E acho que vocês têm casos, né? Tem relato de caso de misturas, assim, que eu chamo de mistureba, né? Que termina o tiro saindo pela culatra e o dinheiro que você investiu, né? Vai literalmente por algo abaixo. Exatamente. Hoje eu tenho 3 clientes para relatar, né? E um é o senhor Ariono, né? Que ele fica na região lá, Mário, de Ariono a divisa do Tabuleiro, né? Tabuleiro, que ele já vinha fazendo essas aplicações, já é cliente nosso há mais de anos, né? E ele vinha misturando, né? Defensivos com caricidas e, enfim, fazendo uma miscelânea. Ele estava tendo algum resultado, mas muito pouco. Depois que nós estivemos lá, fazendo a visita técnica, muito embora já era cliente, né, da Bioadub, mas sem acompanhamento técnico, é uma das coisas que a gente também tem falado bastante. Não adianta você ir só no balcão de qualquer loja e vai comprar o elemento. Se não souber aplicar e não tiver acompanhamento técnico, você vai voltar para estaca zero também. Né? E após a nossa visita, foi passado para ele a forma que tem que aplicar. E tem que dividir essas etapas. Né? E ele obteve sucesso. Né? E foi em 8 dias apenas que eu já vi o cajueiro, mais uma vez, destravar. Né? E eu voltei para o retorno e ele disse, Ramos, realmente, quando eu dividi isso aí, a semana da nutrição e a semana do defensivo, meu cajueiro respondeu de forma diferente. Nós temos também o Aloysio, que é de Serra do Léo, né, que vinha fazendo isso, Carlos Holanda, Neto Holanda também, e o senhor Juscelino, que é o caju de mesa. Um abraço para o Juscelino, tá? É o caju de mesa, que ele também já tenta magiando da Bioadub, né? E ele vinha fazendo essas misturas. E graças a Deus, depois que a gente esteve lá na área acompanhando, o Clécio foi comigo lá, enfim, ele obteve, deu um salto em média ele tirava entre 14 a 20 caixas de caju por semana, hoje ele está tirando 95 caixas de caju por semana. Então isso é um número bem expressivo diante do nosso acompanhamento técnico, né? Perfeito, esses casos são super importantes. A gente sabe, né, pessoal, que a finalidade dessas misturas visa principalmente a questão da redução dos custos, né? Claro que sai mais barato você aplicar de uma única vez vários insumos, né? Inseticida, fungicida, etc. Mas aqui entra aquela história que tudo demais é veneno. Tem coisa que não pode. Né? Porque aí, ao invés de você estar economizando, você vai ter prejuízo, porque a eficiência, a eficácia daquele produto vai diminuir. Mas, Mário, me conte aí o caso que você conhece, alguns casos, alguns exemplos que você tenha em cima disso que nós estamos conversando aqui. Bom, na nossa região também não é diferente. Né? Na região não é diferente. A gente, como você sabe, já conhece, a gente tem feito. O cajucultor da nossa região tem feito um trabalho, tem aumentado a produtividade, tem crescido, mas tem causado, tem sido feito algo dessa forma, de misturar vários elementos na mesma bomba de aplicação, pleiteando exatamente a diminuição desse custo, né, do custo dessa aplicação. Porém, como já foi relatado aqui por Clécio, por Ramos e pelo senhor também, muitas vezes, né, na grande maioria, essa mistura ela não casa. Né? Quando você tem às vezes há casos, eu já vi casos de colocar um inseticida, 2 fungicidas, mais as adubações foliares. Né? Aí coloca-se mais um óleo adjuvante, mais redutor de pH. Então, assim, acaba sendo algo, muita coisa, que no final das contas vai ocasionar isso. Às vezes a gente pensa que está fazendo um trabalho bom, mas está perdendo dinheiro com isso. Porque não é mensurado. Mas se eu fizesse uma conta de quanto que eu perco de eficiência no meu produto por aplicar tudo junto, eu imagino que financeiramente, se eu dividisse as aplicações, o resultado produtivo era bem mais significativo do que o resultado financeiro
junto. Perfeito. Então, realmente causa muito isso. Bom, meus amigos, e nós não poderíamos encerrar esse nosso bate-papo aqui com essa turma boa da Renovar sem destacar um ponto que foi rapidamente falado aqui pelo Edson, mas que eu acho que vale a pena a gente voltar, é sobre a importância de ter um profissional, né, da área de ciências agrárias na hora de você aplicar, de fazer um manejo do seu pomar. Foi falado ainda há pouco que não adianta eu comprar aqui um elemento e chegar lá e aí. Né? Então, eu queria que o Clédson elaborasse melhor isso que a gente está falando, já que a experiência de vocês no ramo é de 26 anos, né, fazendo esse serviço aqui. Então, com certeza, vocês têm muita experiência para transmitir. Tem um pneu queimado, né? Tem um pneu queimado, né? Não, é verdade. A gente hoje tem a cultura do caju, que tem uma complexidade, e essa complexidade precisa muito de um profissional, né, com formação nessa área para suprir essa demanda técnica que a cultura do caju tem. Porque por ser uma cultura perene, né, nós chamamos de cultura perene aquela cultura que ano a ano ela está ali persistindo. E agora a gente citou um fato climático que vem interferindo muito e vai continuar interferindo, que é a questão do período chuvoso. Nós tivemos um período chuvoso muito fraco, né, bem abaixo da média histórica, e isso fez com que várias situações de estresse na planta foram criadas. Aquela quantidade de água que a planta estava acostumada a receber, o seu caju estava acostumado a receber 600 milímetros, 700 milímetros de chuva por ano, recebeu 300 agora. O que é que eu faço? A gente não tem papel de São Pedro. Então, a gente tem que usufruir uma tecnologia, que é o caso dos produtos do portfólio da Bioadubo, que não é só nutrientes NPK, existe uma técnica, uma tecnologia de formulação rica em aminoácidos, que são um outro elemento dentro da nutrição das plantas, porque as plantas não só têm nitrogênio, fósforo e potássio, elas têm também aminoácidos, que é um outro grupo de necessidade da planta, e essa necessidade é como no ser humano as vitaminas. A gente precisa de vitamina, né? Vitamina C, B, D, N vitaminas, mas não é só isso que precisa de outras coisas. Né? Precisa de proteína, precisa de carboidrato, de lipídios e etc. Então a planta também tem essa complexidade. E quem vai poder me ajudar nisso? Eu vou saber entender? Não. Como a gente procura um médico na hora que está doente, procure o agrônomo na hora que sua planta está precisando de uma nutrição adequada. E hoje, com o recurso da tecnologia, no caso da agricultura, nós temos um grande canal de orientação que é promovido pelo Dr. Vitor. Esse canal leva você toda sexta-feira informações, mesmo sem estar ao vivo, lá dentro da sua área, mas está levando necessidade compactuada pela experiência de anos e anos, pesquisando, estudando a cultura do caju e levando até vocês um formato de orientação. E esse fechamento você faz o quê? Chame seu agrônomo que, para terminar, de lapidar essa orientação de que produto, que momento eu posso misturar, qual é o elemento que eu uso, é para floração, é para crescimento do fruto, é para castanha, é para caju de mesa. Então, são muitas variáveis que somente o agrônomo vai poder lhe ajudar. É isso aí, meus amigos. E quer acrescentar mais alguma coisa? Depois das palavras que foi, a gente não tem muito anos de experiência aqui, mas agradecer a sua oportunidade e dizer que estamos aqui nessa batalha,
A cajucultura faz parte do nosso... Eu gosto de dizer que nasci embaixo de um cajueiro, muito obrigado aí, e façamos mais trabalhos como esse. Eu já agradecer, né, o Dr. Vitor pela expertise que ele tem, cada dia está nos passando mais isso. E também informar que a Renovar está sempre disponível para a gente, junto à Bioadubo, para lhe atender em qualquer momento que necessitar, tá? E só informando que hoje nós estamos presentes em São Paulo também, tá? A Renovar está com clientes em São Paulo, da cajucultura. Então, assim, por isso que é uma das coisas que o Dr. Vitor, o Clécio e o Mário têm falado, que o cajueiro a gente consegue produzir em qualquer momento, em qualquer lugar. É isso aí, meus amigos. Até a próxima. Até mais. Meus amigos, então vocês viram aí essa maravilha de bate-papo, conteúdo riquíssimo em informações, passado aí pelos nossos amigos da Renovare de Mossoró, uma turma fera. Um grande abraço aí, esse trio parada dura, né? Eu gosto de me acompanhar com gente que tem conteúdo, que tem informações, e essa turma aí é muito boa. Mas olha, já tem algumas mensagens aqui bem interessantes chegando aqui. O Segundinho Castanha, lá da Serra do Mel, falando que o Ramson está dando assistência técnica na área dele, lá na Serra do Mel, tá? O Ceildo Monteiro pergunta qual o preço médio hoje da castanha, principalmente a BRS. A BRS, Clio, varia muito de região para região, mas no Ceará ela está na faixa de R$ 7,00, R$ 6,90, ela está variando de R$ 6,90 até R$ 7,10, R$ 7,20, dependendo da qualidade da castanha, obviamente, tá? Preço pago pelos assadores, não é preço pago pelas grandes fábricas. Se for nas grandes fábricas, eles começam logo que nem diferencia essa história de variedade. Então, esse preço pago pelos assadores, tá? O que mais aqui? O Mário Melo, valeu, muito obrigado pela oportunidade. O Marco Feitosa falando que a semana passada fez uma mistura de produtos que deu reação, né? Então, é o que a gente falou aqui nessa matéria. Mistura, meu amigo, cuidado para não transformar a mistura numa mistureba, tá? Então, muito cuidado nessa hora, todo cuidado é pouco. O Jonathan Moraes falando diretamente da Serra do Mel, Juscelino Lopes, falando que o homem aí é fera, não sei a quem ele está se referindo, deve ter sido aí um dos três aí da Renovare. O Samuel Silva, boa noite, doutor Vitor, aqui diretamente da Serra do Mel, um abraço, Samuel. O doutor Rubens Dário, boa noite, falando desde o norte, aqui eu estou entendendo ou Roraima ou Manaus, um abraço, amigo, cajucultor top esse aí. O N. Queiroz, sempre aqui conosco, obrigado mais uma vez por sua presença conosco aqui, o N, falando desde Campinas, no estado de São Paulo. O Edson dos Santos também conosco aqui, obrigado, Edson, falando de Petrolina, esse cabe é dos bons também. O Washington Cunha, falando que em Serra do Mel a queda de safra vai ser significativa. Edna Florência, eu acho que eu já falei, sim. O Erivan também, deixa eu ver aqui se eu esqueci alguém aqui do outro lado, tal, deixa eu ver quem mais aqui. O Jefferson, como identificar a campo clone que foi plantado? Olha, para identificar o clone só quando ele começa a produzir. Assim, você tem que ter um olho muito bom. O que você pode identificar logo de começo é se é uma muda de pé franco ou uma muda de cajueiro enxertado. Se você comprou gato ou lebre, né? Se alguém lhe vendeu o gato por lebre, aí é fácil de identificar, tá? Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, como identificar se a muda é enxertada ou não. Eu tenho um vídeo aqui no canal Cajucultura. Agora, você identificar só quando começa a produzir. Alguns assim, são fáceis. Por exemplo, você pega um Faga e um CP76, é muito fácil porque a arquitetura da copa dos dois são bem diferentes.
tamanho da folha também, as folhas são diferentes, né? Quando você pega os fagas e pega os cones da Embrapa, eles são diferentes, tá? Você pega um batonzinho, por exemplo, o batonzinho você vem diferenciar já quando ele está no segundo ano, mais ou menos, já começa a produzir, aí você já nota a diferença, porque também ele tem uma copa mais esgalhada, né? Ele é um pouco parecido com o CP76, por exemplo, tá? O 09, a folha dele é uma folha mais macia do que a do 76, né? E, inclusive a coloração da folha dele é diferente. É um verde mais claro do que o 76, que é um verde mais escuro. Aí vai por aí, mas isso aí requer muita quilometragem, muita borracha queimada no asfalto. Vamos que vamos, é isso aí, Jefferson. Quem mais aqui? O Bruno falando, não, já falei isso aqui. Ok, o pessoal de Apodi, boa noite aí para o pessoal de Apodi. Severiano Melo, estaremos aí dia 11 de outubro, aí no Dia do Caju. Vamos dar uma palestra sobre manejo do cajueiro. Então, acho que é um evento promovido pela Prefeitura em parceria com o Ministério da Agricultura. Então, dia 11 estarei na Serra do Mel. Ou, desculpa, em Severiano Melo. Todos os dois começam com S. Em Severiano Melo. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, meus amigos, eu acho que por esta sexta-feira, eram essas mensagens que a gente tinha para apresentar. Olha, quem ainda não é inscrito no canal Caju Cultura, aproveita para inscrever. Aproveita, inclusive, se gostou dessa live de hoje, aproveita para curtir, isso é muito importante para nós. E também nós estamos no Instagram. O conteúdo do Instagram é um conteúdo mais dinâmico. Todo dia você tem novidade no Instagram, você sempre tem algo novo, né? Toda semana tem um videozinho curto. Aqui também no canal Caju Cultura, toda semana, além dessas lives que a gente realiza às sextas-feiras, nós temos também uns vídeos curtos que a gente posta geralmente às quartas-feiras. São mensagens curtas, mas de muita importância para quem está no ramo da cajucultura. Sim, mensagens diretas, sem muita enrolação, sem muita conversa fiada. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado aos que estiveram até agora conosco. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. E nos vemos na próxima sexta-feira. E aquela mensagem final, o homem lá de cima está de olho no que a gente está fazendo aqui. Não adianta fazer nada escondido. Vamos fazer a coisa certa. Um abraço a todos e um excelente final de semana. Obrigado. Não se esqueçam de curtir. Até a próxima Sexta do Caju, aqui no canal Caju Cultura. É muito bom aprender um pouquinho mais. Obrigado pela participação.